Olá, quinta-feira, feriado de 9 de julho, dia de descansar ou de colocar a atividade física em dia? Está friozinho, mas é preciso movimentar o corpo. O cardiologista Roberto Berber fala sobre os riscos do sedentarismo. E você vai ver também. Idosos que dão um show de disposição. Eles participam do programa Vida Ativa e comprovam: para ter qualidade de vida é preciso sair de casa. Prefeitura confirma novos casos de dengue. Já são mais de 6.500 registros e pesquisadores da Unesp em Botucatu estudam formas de barrar a transmissão da doença. O inverno chegou, mas a dengue ainda não foi embora. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem mais 459 casos da doença, sendo um deles importado. A cidade totaliza até o momento 6.519 casos e 5 mortes. Diante desses números, os agentes da Vigilância Ambiental continuam visitando as casas para acabar com os criadouros. E para reforçar esse combate, pesquisadores da Unesp em Botucatu tentam descobrir formas de barrar a transmissão da doença. O trabalho dos agentes que vão até as residências em busca de focos do mosquito da dengue continua mesmo com a queda na temperatura e a estiagem típicas do inverno. É que a transmissão da doença nesse período diminui, mas não acaba. É o que mostram os casos confirmados na cidade nos últimos dias. A dengue é uma doença em Bauru endêmica, nós temos a presença dela em toda a época do ano, né? Geralmente a gente acompanha uma incidência maior dos casos na época de maior calor, né, devido à presença de chuvas e a infestação do mosquito ser maior nessa época, mas porém a dengue ela continua em Bauru durante o ano todo, né, com menor intensidade, né, do que no verão. Essas visitas têm trazido um dado alarmante. 50% dos imóveis vistoriados nas 4 regiões da cidade possuem criadouros. Muitos deles estão secos por conta da falta de chuva, mas os mosquitos já passaram por ali e deixaram ovos. Esse ovo ele pode ficar ali naquele recipiente cerca de 1 ano e 2 meses, né? Então a gente pode ter os mosquitos que vão ser depositados agora aqui no mês de junho, julho, agosto e vão vir a nascer um mosquito, né? No caso, o mosquito adulto, lá no verão. Né, que é o que acontece, a gente fala como se fosse um período de hibernação dos ovos do mosquito, esperando a água vir ali para o ciclo ser ativado novamente. Então, nessa época, é uma época que a gente tem que trabalhar constantemente com a eliminação dos criadouros, para que a gente não tenha um verão tão infestado de pernilongos. Por isso, independentemente da estação do ano, a atenção de todos precisa ser redobrada. Quando a gente fala do controle da dengue, nós estamos falando o quê? De controle de criadouros, né? Hoje nós sabemos que ainda não existe uma vacina que previna a pessoa de adquirir a doença, né? E a única forma que nós temos de tentar controlar essa doença é com controle ambiental, é cada um cuidando do seu imóvel, cada um cuidando da sua casa e eliminando os criadouros para não ter esse mosquito não poder depositar os seus ovos e aumentar a infestação dele aí de uma forma tão grande que favoreça a disseminação da doença como um todo. Que o papel da população é decisivo está mais do que claro, mas o combate à doença pode ganhar um reforço. Descobrir alternativas para barrar a transmissão do mosquito da dengue tem sido o trabalho destes pesquisadores da Unesp em Botucatu. No momento, eles investigam bactérias no intestino dos mosquitos capazes de impedir a replicação do vírus. O trabalho é coordenado por este professor do Instituto de Biotecnologia, que explica por que o intestino do mosquito é o ponto-chave na transmissão da doença. O intestino do mosquito é o principal tecido de interação vírus-mosquito. Então, o mosquito ele suga nosso sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que está contaminada com o vírus se aloja no intestino. E para que o vírus seja transmitido, ele precisa vencer essa barreira intestinal. Então, por isso, o que acontece ali, né, as defesas do mosquito e essas bactérias que estão ali, que interagem com o vírus, tornam o intestino um dos pontos mais importantes, talvez o ponto mais importante de interação do vírus com o mosquito. No momento, os pesquisadores trabalham para descobrir
quais são esses micro-organismos. Para isso, eles removem o intestino dos mosquitos e as bactérias encontradas são isoladas a partir da técnica de cultura. Na sequência, os pesquisadores vão fazer testes para identificar qual delas consegue desativar o vírus e impedir que ele seja transmitido para o ser humano. Depois que todos esses testes forem concluídos, os resultados vão apontar o que pode ser aplicado na prática para combater a dengue. Se a gente encontrar bactérias que consigam bloquear a replicação do vírus no mosquito, é possível que no laboratório a gente desenvolva populações de mosquitos que contenham essas bactérias predominantemente, e aí espera que essas populações vão se tornar resistentes ao vírus, e essas populações de mosquitos resistentes poderiam ser eventualmente liberadas na natureza. Outra possibilidade é a liberação da própria bactéria na natureza. Elas seriam ingeridas pelos mosquitos e esses mosquitos se tornariam resistentes. Uma terceira abordagem é tentar identificar eventualmente quais são os compostos que essas bactérias utilizam para inibir a replicação viral. E uma vez identificados os compostos têm um potencial enorme para terapias contra a dengue. Isso significa que poderiam ser produzidos medicamentos para eliminar o vírus da corrente sanguínea de pessoas contaminadas com a dengue. Mas Jaime faz questão de ressaltar que, mesmo com todos esses avanços, não é possível abrir mão da velha recomendação de não deixar água acumulada. Hoje, a única medida que ainda está disponível para a gente é o controle do vetor. Porque se você não tem vetor, que é um mosquito, você não tem transmissão. Então, mesmo com todos esses avanços, é importante que a população continue atenta, continue observando, fazendo busca em suas casas, residências, por criadouros e eliminando esses criadouros. Porque sem criadouro não tem mosquito e você não tem a transmissão da dengue. Realmente a responsabilidade é de todos. Agora é hora de planejar o feriado prolongado com a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue nublado no estado de São Paulo. Áreas de instabilidade se formam nas regiões norte, nordeste e noroeste e há previsão de chuvas. Para amanhã, céu parcialmente nublado. Em Bauru, não chove até domingo e o sol aparece entre nuvens. Neste momento, a umidade do ar é de 75%. A velocidade dos ventos é baixa, 3 km por hora. Hoje, a mínima foi de 15 e a máxima ficou em 22 graus. Para esta sexta-feira, a temperatura sobe um pouco. Mínima prevista de 17 e máxima de 26 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer os idosos do programa Vida Ativa em Bauru. Todos os meses, eles recebem uma ajuda em dinheiro para praticar atividades físicas. Mas eles ganham mesmo em qualidade de vida. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com uma oportunidade de emprego. A Prefeitura Municipal de Bauru recebe até a próxima segunda-feira, 13 de julho, as inscrições para o concurso de assistente em gestão administrativa. Para participar da seleção é preciso ter ensino fundamental completo. O salário para a jornada de 40 horas semanais é de R$ 938 e também está previsto um benefício no valor de R$ 310. A inscrição custa R$ 15 e deve ser feita no site da Prefeitura. Todo mundo já ouviu falar que praticar atividade física é uma das condições para viver com saúde. Mas uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Esporte revela que 46% dos brasileiros entre 15 e 74 anos são sedentários e o maior índice está entre os idosos. Para tentar reverter esses dados, desde o início do ano passado, é realizado aqui em Bauru o programa Vida Ativa, que tem o objetivo de movimentar a terceira idade. Esta é uma das 7 academias que recebem idosos do Vida Ativa em Bauru. Todos os meses, os inscritos ganham uma recarga de R$ 57 no cartão do programa para pagar as atividades físicas. Aqui, uma das mais procuradas é a hidroginástica. O projeto é destinado a homens e mulheres a partir dos 60 anos, com renda de até 3 salários mínimos. A ajuda para custear a academia garante que muitos deles fiquem longe das estatísticas de sedentarismo no país.
O Ministério do Esporte realizou uma pesquisa para avaliar a prática de atividades físicas do brasileiro. Entrevistou homens e mulheres dos 15 aos 74 anos de idade. E conforme o avanço da idade, maior é o índice de sedentarismo. Na faixa etária dos 64 aos 74 anos de idade, 64,4% dos entrevistados declararam não realizar nenhum tipo de atividade física. Zenaide tem 71 anos e frequenta a hidroginástica 3 vezes na semana. Ela abandonou a vida sedentária antes mesmo de o programa ter início na cidade. Mas hoje, com o benefício, ganhou um reforço na renda e um incentivo a mais para não faltar em nenhuma das aulas. Só traz benefícios para a gente, né? Os exercícios. E eu precisava mesmo fazer. Por que a senhora precisava? Tinha alguma dor? Problema de artrose no joelho, sabe? Então eu já fazia antes e quando eu ganhei esse cartão, para mim, foi o ideal. Faz diferença no fim do mês? Faz, muita. E são muitos os benefícios para o organismo, mas a Zenaide gosta mesmo é da convivência com a turma. Mesmo as pessoas que já frequentam aqui, que não têm o cartão, a gente faz amizades. Para mim é ótimo. Juliana é uma das instrutoras da academia e reconhece que a prática de atividades físicas traz mudanças significativas na vida do idoso. A quebra da rotina deles, do dia a dia deles, né? Além da liberação de endorfina, do hormônio do bem-estar, para circulação, para fortalecimento muscular. Ela explica que apesar da aula ser feita em grupo, cada aluno recebe orientações individualmente de acordo com as necessidades e limitações. Quando elas iniciam aqui na academia, a gente pergunta, faz uma anamnese, se elas têm algum problema de hipertensão, diabetes, por exemplo. E é trabalhado de uma forma geral, só que quando ela tem algum probleminha, a gente sabe quais são as alunas, a gente fala assim, troca o exercício que elas não podem fazer. O coordenador do programa na cidade explica que logo que foi implantado, o Vida Ativa atendia 200 idosos. Hoje são 436 cartões distribuídos, mas a fila de espera ainda é grande. Por isso, a expectativa é de que até o fim do ano, novas vagas sejam criadas e que também seja feito o remanejamento de cartões que não estão sendo utilizados. Nós temos algumas pessoas que acabaram desistindo e algumas falecendo. Como o cartão é um cartão nominal, então o que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui uma pendência de alguns cartões, de algumas pessoas que estão desistindo, e nós estamos repassando esses cartões para o pessoal que está nessa fila de espera aqui. E assim que nós conseguirmos completar essa lista de espera, que ainda está nesse número de quase 70 pessoas, nós vamos abrir novas inscrições para poder atender mais pessoas até o final do ano. No próximo bloco, a gente continua a falar da importância da prática de atividades físicas para a saúde. A gente conversa com o médico cardiologista Roberto Berber. Então, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Nós mostramos que a prática de atividades físicas é um dos fatores que garantem mais qualidade de vida para os idosos. Mas não são só eles que precisam se exercitar. O cardiologista Roberto Berber explica que para ter benefícios a longo prazo, é preciso abandonar o sedentarismo quanto antes. Aquela pessoa que não faz atividade física, ou seja, a pessoa sedentária, ela aumenta muito a chance de risco de muitas doenças, tá? Doenças cardiovasculares, por exemplo, como problemas de coração, infarto, problemas como AVC, outras questões como hipertensão, diabetes, que estão relacionadas também à obesidade, que tem relação com a falta de atividade física. Então, a atividade física para a manutenção da saúde, para a prevenção das doenças, é algo muito importante, tá? Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento de que a atividade física é algo essencial para manter a saúde das pessoas. Quando a gente fala de prevenção, quanto antes a gente começar as atividades físicas, mais eficaz é essa prevenção das doenças. Então, o jovem fazer atividade física é fundamental, porque ele vai estar prevenindo problemas no futuro, na sua vida adulta, né?
E isso, fazer parte do dia a dia dele, da educação dele, a importância da atividade física também vai fazer com que ele passe isso para o restante da sua família, né? Que seja um hábito de vida da família brasileira fazer atividade física. Quanto antes começar, melhor. Mas, eu nunca fiz atividade física, eu já estou numa faixa etária mais idosa, não vou mais fazer. Não, tem que fazer, você vai ter benefício. O idoso que faz atividade física tem muito benefício. Benefício no equilíbrio, benefício na parte de socialização, de contato com outras pessoas, não é só físico, mas a parte também emocional, de autoestima, ele sentir melhor, emagrecer, ter mais tônus muscular, faz com que ele se sinta melhor, melhora a sua autoestima, tá? Melhora a alimentação, melhora o sono. Então, em todas as faixas etárias, existe benefício da atividade física e ela tem que ser sempre incentivada. Nunca é tarde para começar a atividade física, a gente tem que começar. A gente tem que ter os cuidados e as recomendações da atividade física dependendo da faixa etária da pessoa que vai começar, né? Quanto mais idoso, mais cuidados que a gente vai ter com intensidade, com impacto, com lesões osteomusculares e com problemas prévios de doença que podem representar algum risco para na hora de fazer atividade física. Então precisa de uma avaliação, mas a atividade física em qualquer faixa etária ela é recomendada. Não existe o tipo ideal de atividade física. O importante da atividade física é que ela seja para ser prazerosa, para você ter a continuidade da atividade física. Não adianta eu falar para você, a melhor atividade física é, por exemplo, a natação. Mas se você não gosta de natação, se você não conseguir fazer com que aquilo entre no seu dia a dia, que se torne um hábito, que seja algo prazeroso para você, provavelmente você não vai conseguir fazer. E a atividade física, o importante dela é regularidade. É fazer parte do dia a dia da pessoa, a atividade física. Não adianta você fazer uma atividade física muito intensa por curto período de tempo, que isso não traz um benefício para a sua saúde. A atividade física tem que ser feita sempre, regularmente. Aí sim você vai ter benefício com a atividade física. Então, a melhor atividade física é aquela que você consegue fazer, que você gosta, que você tem prazer em fazer, porque você vai conseguir fazer ela regularmente. Quanto mais, melhor. Porém, a gente tem que começar devagar. Não adianta você pegar uma pessoa totalmente sedentária e começar uma atividade física de alto impacto, de alta intensidade, que isso vai aumentar a chance dela ter lesões, de se machucar e acabar até não dando continuidade na atividade física. A gente orienta como uma recomendação inicial que inicia com pelo menos 40 minutos a 1 hora de atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Tá? E qual atividade física? Aí você escolhe. As atividades físicas aeróbicas, caminhada, corrida, bicicleta, natação, são ótimas para a parte cardiovascular. Mas isso tem que ser do gosto de cada um, para que se torne uma rotina, se torne um hábito de fazer atividade física. É importante sempre passar por uma avaliação médica de forma geral, para todas as pessoas passar pelo médico antes de iniciar uma atividade física. Porque é uma avaliação simples, vão ser feitas perguntas de histórico familiar, pergunta de algum sintoma prévio, que vai nortear a necessidade de fazer mais exames ou não para poder liberar a atividade física. A atividade física é algo seguro, é algo recomendado que a gente tem que incentivar a fazer, mas em algumas raras condições ela pode representar algum risco. São raras, mas a gente precisa estar atento a elas. Então a avaliação médica antes de iniciar uma atividade física faz com que a gente evite algum problema desse tipo, que pode ter passado não percebido durante a vida da pessoa e que o médico vai ter atenção e vai evitar um problema mais para frente. Nosso hábito de vida, nós estamos trabalhando muito, se alimentando mal, tendo pouco tempo para fazer algumas atividades fora de trabalho, fora da obrigação, e isso acaba fazendo com que as pessoas não deem atenção, não deem a importância para a atividade física. E ela está inserida no nosso meio de vida, no nosso modo de viver. E a gente tem que trazer a atividade física como algo importante, uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que ter um espaço determinado para a nossa atividade física. A gente precisa cuidar mais da nossa saúde, lembrar da nossa saúde. A gente corre, faz, trabalha, vai vivendo e não lembra da saúde. Acaba lembrando da saúde só quando tem um problema. Quando tem uma questão, um sintoma, uma dor, uma questão que chamou um problema médico, aí você vai lembrar da saúde.
O ideal não, o ideal é a gente lembrar da saúde e fazer a prevenção, ter uma qualidade de vida boa e que faça com que a gente evite de ter o problema. Esse é o ideal. O Unesp Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Um bom restinho de feriado para você. Tchau!